vamos seguir com Aldo Fornazieri. Eu tenho uma impressão, é porque acho que eu também tenho essa veia, embora eu seja também. Eu acho que o que rege o meu ascendente deve ser a bipolaridade. Eu não sei que signo que é o bipolar, porque tem dia que eu tô assim, meio acabrunhado, mas falando, puxa, como é que a gente vai acreditar nessa classe política, né? Como é que. O STF, Aldo. O STF, fala do STF, vamos começar falando do STF com essa história da anistia, o acordo com o Congresso, e ontem, que foi dia do trabalho, quer dizer, o STF tungando os direitos dos trabalhadores há 10 anos, praticamente. E aí, quer dizer, no Brasil, quem é rico, famoso e tal, não fica na cadeia, não tem jeito, é uma lei da lei brasileira. Então, ali, na verdade, está todo mundo nessa. A Gleisi Hoffmann já tinha falado em redução de penas, o líder do governo no Senado, o senador lá do Norte, como é que é o nome dele? Rodolfo Rodrigues, também já tinha falado, então todos nessa, quer dizer, a oposição, é o governo, é a direita, é a esquerda, é o sistema jurídico que estão um pouco nessa, né, da redução das penas. Né? Então, eu não me enganei, nunca me enganei com isso aí. Quer dizer, a gente sabia, no caso do STF, que o STF foi patrocinador da Lava Jato e da prisão do Lula também, né? Também, quer dizer. Depois ele fez um cavalo de pau, e agora ele fica aquele carro à deriva na pista, né? Na verdade, ali todo o problema é a pressão do setor político, né? Da área política, ela é anti-penalização de políticos em geral. Quaisquer que sejam. Menos do Lula. Do Lula, não. Do Lula, eles eram a favor. Não, eles eram a favor em termos, né? Quer dizer, ali tinha porque, na verdade, o STF ele é muito suscetível à pressão da opinião pública. Você vê que quando começou a mudar a opinião pública em relação ao Moro, tudo mais e tal, também o STF mudou. Então, as injunções políticas que incidem sobre os tribunais superiores, elas têm um impacto muito grande nas decisões dos juízes, dos ministros. Agora, nós, como integrantes dos setores progressistas desse país, democráticos e tudo mais, o que você acha? O que você acha que a gente tem de sentir ou qual que é a percepção da Suprema Corte brasileira? A gente tem que trabalhar para um dia ela ser uma Suprema Corte digna de verdade? Então, sobre esse problema das penas e da anistia, veja o seguinte, o que o STF fez? Ele aplicou aquilo que está na lei. No entanto, parece que a lei, de fato, tem algumas incongruências. Por exemplo, ela não diferencia meros agentes manipulados, massa de manobra, os soldados da infantaria dos dirigentes da tentativa golpista. Então, o grande risco é que haveria uma espécie de igualização de penas entre aqueles que planejaram o golpe e aqueles que foram mera massa de manobra. Então, tem um problema, de fato, legal, quer dizer que ali parece que todo mundo concorda, inclusive o pessoal do PT, do governo e tal, e não é por acaso que a Gleisi sinalizou que tinha, a Gleisi, o Randolfo Rodrigues e outras pessoas sinalizaram que tinha que haver uma incidência sobre a redução das penas. Então, tem esse problema legal. Agora, como é que... Isso você acha que é legítimo? Quer dizer, a discussão é legítima. Eu acho que, de fato, tem que haver uma diferenciação. Por exemplo, as penas que foram aplicadas são de 14 a 18 anos. Quer dizer, digamos assim, correto, legítimo aplicar uma pena para quem foi lá e fez a baderna e não tinha... que era um cara conduzido e manipulado, né? E aí o Bolsonaro e os generais terem o mesmo tipo de pena, eu acho que não, tem que haver uma diferenciação. Eu acho que o nível de responsabilidades é diferente. Só que quando fizeram a lei, não foi observada essa diferenciação. Agora tem que, aparentemente, o Congresso vai
tendo em vista essas implicações, o Congresso vai refazer a lei e vai estabelecer essa diferenciação. E aí, por que essa nova lei ela vai beneficiar aqueles que já foram condenados ou vão ser condenados? Porque a lei, quer dizer, a Constituição diz que a lei ela só retroage quando beneficia o réu. Então, ela pode beneficiar. Agora, eu acho assim, tudo bem, é legítimo, tudo mais, tal, é constitucional o Congresso fazer a nova lei, só que eu acho que tem que manter uma penalização alta para quem liderou o processo. Eu acho que só é aceitável se houver esse tipo de situação. Hoje tem uma nota nos jornais, na Folha de São Paulo, dizendo que o STF não tem como resistir, eles usam essa palavra, a essa... porque a pressão é grande. E aí, porque, na verdade, não é inconstitucional. Eu vi constitucionalistas dizendo que não é inconstitucional fazer a lei. Seria inconstitucional fazer a anistia. Isso seria inconstitucional. Sim. E, aparentemente, o STF ele anularia uma lei de anistia. Fornazieri, eu quero tratar de um tema delicado com você agora, que é a crise no INSS e as suas diversas variáveis, para ser também aqui redundante. Nós vimos, em especial, né, a nomeação do novo presidente do INSS pelo presidente Lula diretamente, meio que sinalizando alguma coisa para o Carlos Lupe, ou eu estou enganado? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o conjunto da obra. Não, bom, quer dizer, essa crise é um escândalo tão absurdo, inaceitável, quer dizer, que é revoltante, né? Porque roubar de aposentados, de velhinhas, de ribeirinhos, de indígenas, de donas de casa, de pessoas que trabalharam trabalhos duros e assim por diante, é uma vergonha completa para o Brasil. É uma vergonha completa. E aí, evidentemente que esse escândalo não nasceu no governo Lula, mas ele se prolongou no governo Lula de forma inaceitável. E ainda mais sabendo que ocorreram advertências para o Lupe, não só para a cúpula do INSS, mas para o próprio ministro, e ele não tomou providências. Então, muita gente diz, não, mas o Lupe não é citado no relatório da Polícia Federal porque ele aparentemente não está envolvido na corrupção, mas ele foi criminosamente conivente e ele deveria ter sido demitido na hora, sem pestanejar. E o fato de não ser demitido demonstra a fraqueza do presidente Lula. O presidente Lula está dando um sinal muito grande de fraqueza, que não consegue demitir um ministro que foi vergonhosamente conivente. Não que ele não sabia, mas ele sabia que estava acontecendo isso e se omitiu durante vários meses, quase um ano, para tomar providências. Só tomou quando a Polícia Federal começou a ir para cima da corrupção. E aquele argumento que muita gente aqui no bate-papo, inclusive, está aqui trazendo, que é a presunção da inocência. Que o Lula, inclusive, tem uma relação muito direta com essa questão. O que você acha? Tudo bem, mas não está em questão a inocência ou não do Lupe, porque ninguém está acusando, né? Ninguém está acusando ele de que ele roubou. Não é essa acusação. A acusação é da omissão. Quer dizer, inaceitável a conduta do Lupe, sabendo o que estava acontecendo e não tomou medidas. Quer dizer, qualquer governo sério demitiria um omisso dessa forma, porque, quer dizer, os crimes acontecem e, no fundo, ninguém é responsável. Quer dizer, é um absurdo. Pega a ponte lá que caiu lá na divisa do Maranhão com Goiás, né? Não, acho que não me lembro se foi Tocantins ou aonde. Quer dizer, ninguém do DENIT, lá, dos órgãos ligados ao Ministério do Transporte, foi demitido. Morreram 19 pessoas. Como é que pode um negócio desses? E tinha lives, fotos, vídeos mostrando que a ponte estava para ruir. Quer dizer, então, o sistema político ele é criminoso, o Estado é criminoso, ou seja, a apelação
criminosa ou pela omissão. É inaceitável numa democracia. Agora, é um conjunto de fatores, como, por exemplo, que a Dagna está lembrando aqui. O ministro do TCU que engavetou. E a gente tem também a repercussão de ontem, o relatório da CGU, ele começa a ser publicado a conta-gotas também nas mídias aqui do país, e vão revelando coisas que vão deixando a gente cada vez mais indignado. Quer dizer, a crise está contratada, né, Fornazieri? Como é que você acha que e aí veja qual que é a estratégia do governo. A estratégia do governo é aceitar o máximo de desgaste possível para depois, no fim, ser obrigado a demitir o Lupe, porque, para mim, o Lupe é insustentável. Então, por que o governo e o Lula vão aceitando um acúmulo de desgaste para depois, no final, as histórias todo mundo sabe como é que terminam. Não é porque o Lula não gosta de tomar medidas pirotécnicas? Não é uma medida pirotécnica, quer dizer, é injustificável, pelo amor de Deus, não vamos adorar a pílula. É injustificável a manutenção do Lupe, sabendo que ele foi completamente conivente e omisso, criminosamente omisso. E aí, quer dizer, o governo vai prejudicando também a imagem. Agora tem o rolo da CPI, quer dizer, o governo vai sendo empurrado para o corner, né? Quer dizer, um desgaste brutal. Se ele tivesse demitido o Lupe desde o começo, quer dizer, teria atenuado muito o desgaste. O desgaste que seria, o Lula é daqueles. Eu não estou advogando aqui, inclusive eu também sou a favor da saída do Lupe, mas eu estou aqui querendo provocar o Aldo para que ele nos ofereça mais argumentos aqui. Talvez o Lula dissesse o seguinte, né? Falasse assim: você acha que realmente a crise ia acabar se eu demitisse o Lupe? Porque ele é vacinado, né? Não, mas seria o problema, nesses casos, é aquela teoria do menor dano, da redução de danos. Quer dizer, você tem que aplicar essa tática da redução de danos. Quer dizer, demitir o Lupe seria uma redução de danos. O Lula podia fazer um discurso de que ele não aceita omissões, conivências de nenhum tipo diante do roubo dos velhinhos, né? Quer dizer, é o fim da picada. Agora, essa nomeação direta do Lula para o novo presidente do INSS, você não acha que é um convite para o Lupe sair, por exemplo? Mas não tem convite para sair, ele tem que ser saído. É brincadeira, quer dizer, é brincadeira se convidar o cara para sair, quer dizer. Você não quer sair, por favor, né? Aquela brincadeira, tá louco, não tem jeito. Ô, Fornazieri, você concorda que o governo estava saindo das cordas nesse período? Estava, exatamente, quer dizer, mas o governo é especialista em ficar na defensiva. Em voltar para as cordas. Quando o Lula gosta das cordas. Ele mostra sinais de que começa a mostrar sinais de que ele pode começar um processo de alavancagem e tal, aí vem um negócio e ele como ele é um governo especializado em ser passivo e ficar na defensiva, ele vai por esse caminho. Aldo Fornazieri aqui nos. Deixa eu pedir para. Nós estamos com uma audiência aqui muito boa. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Dê o like na nossa transmissão, se inscreva no canal, torne-se membro e participe aqui do nosso chat com perguntas. Quero ver perguntas aqui para o Aldo Fornazieri. Vamos colocar o Aldo Fornazieri nas cordas também, Aldo. Quem lutava nas cordas era o Muhammad Ali, né? Ele levava o adversário, fingia que estava perdendo, depois dava um direto, né? Tem essa também. É que o Lula não dá direto. O Lula não dá direto. Não, definitivamente não. Ô Aldo, o que você está achando dessa fusão União Brasil Progressistas e desculpa, não é fusão, é federação, a fusão do PSDB com o Podemos. O que está acontecendo? Um reposicionamento das marcas políticas? São duas situações diferentes. No caso do PSDB, o grande risco era de quase que de desaparecimento, porque se ele não conseguir lá superar aquela trava da cláusula de barreira, ele poderia ficar praticamente inviabilizado enquanto partido. Então, no caso do PSDB, é sobrevivência mesmo. E no caso da fusão PP e União Brasil, né? União Brasil, a federação, na verdade, uma
um posicionamento tendo em vista as eleições de 2026. Então, quer dizer, uma aglutinação de forças tendo em vista ganhar mais poder de barganha nas negociações que vão ocorrer para as eleições de 2026. Então, são duas situações um pouco diferentes. Fala mais um pouco sobre isso, porque assim, existe ontem o Kassab deu uma declaração dizendo que o Tarcísio não vai ser candidato a presidente, que o Tarcísio quer ser candidato a governador de São Paulo em 2026, no que, francamente, eu acredito. Acho que o Tarcísio não vai correr esse risco. Eu queria a sua leitura desse processo. Não, eu já tinha feito essa leitura quando saiu a pesquisa, duas pesquisas, né? As pesquisas que mostravam que Lula estava na frente, inclusive do Tarcísio, e a pesquisa sobre avaliação do governo no estado de São Paulo. O que essa pesquisa da avaliação mostra para o Tarcísio? Ele não é mal avaliado, mas não tem uma avaliação extraordinária que o tornaria, digamos assim, um candidato fortíssimo à presidência da República. Ele está com uma avaliação positiva de 41%, é uma avaliação que o Lula deveria ter, né? Seria normal, mas não é uma avaliação extraordinária. Então, qual que é o problema do Tarcísio? Porque o Kassab, quando ele começou a criticar o Haddad lá atrás e fez críticas fortes ao governo, ele sinalizou que o Tarcísio poderia ser candidato a presidente. Mas eu acho que o Tarcísio não mordeu a isca, e ele, qual que seria o risco? Ele corre o risco de sair de uma reeleição quase certa, né? Eu digo quase certa, porque em política sempre há um espaço para o imponderável, para entrar numa eleição de difícil sucesso, seria a eleição presidencial. Então, me parece óbvio que a lógica política, o interesse e a sensatez dele indica que ele tem que ser candidato a governador, à reeleição. O que eu diria disso? Para o Lula é bom, para o campo das forças que estão no governo é bom, porque dentre os vários candidatos que estão ali como possíveis candidatos do bolsonarismo, da oposição, da extrema-direita, eu acho que o Tarcísio seria o mais competitivo. Então, mas isso não significa que a eleição vai ser fácil se o Tarcísio não concorrer à presidência da República. Essa é a minha leitura. Então, eu acho que é uma leitura da conjuntura, uma leitura das pesquisas, uma leitura de que o Tarcísio não está muito bem aqui no estado de São Paulo, que eu tornaria um candidato fortíssimo à presidência da República. Ele tem o beneplácito, o apoio dos grandes veículos de mídia, a Globo, Sim, que ficam provocando ele para ser o candidato, mas ele realmente não me parece disposto a perder a chance de ser reeleito em São Paulo. Tudo isso eu não sei se, por exemplo, a grande mídia, toda a grande mídia está incensando ele para ser candidato. Não vejo, por exemplo, que a Globo esteja incensando ele para ser candidato à presidência. A Globo sempre toma cuidado com as matérias sobre São Paulo, a Folha também, né? Você tem aí explosão de crimes, explosão de roubos, assassinatos da polícia. Eles ficam sempre ali tomando cuidado com carinho, como se fosse um governo do PSDB, a moda antiga. Você não acha? Na verdade, o Tarcísio é a continuação do tucanato. Um viés mais à direita. Com viés, mas é o que o Felipe Neto chama, né? O Tarcísio é o tucano que come de garfo e faca. Mas, enfim, também não quer dizer muita coisa. Quer dizer, Fornazieri, se eu estou entendendo bem a sua leitura, apesar de tantos ainda equívocos na condução do governo, no sentido da comunicação, da gestão de crises e tudo mais, o cenário ainda é favorável para o presidente Lula. Esses dias eu tinha escrito um artigo, A Fortuna e a Estabilização do Governo Lula. A fortuna no sentido da sorte. A deusa Fortuna, ela é ambígua, né? Ela pode produzir o mal e o bem. No caso, ela é quase uma amante do Lula, porque olha o que esse cara tem. Ele é favorecido pela boa fortuna. É impressionante, meu. Ele tem parte, né? Eu diria que nesse terceiro mandato o Lula tem, usando os dois conceitos clássicos do príncipe do Maquiavel, o Lula tem pouca virtude e muita fortuna. Não, eu acho, as pessoas ficam chateadas até aqui, mas o próprio Lula diz assim, né? Eu tenho que ter sorte.
Ele tem. E ele tem sorte. É impressionante. Na cena comercial internacional, o Fornazieri, com esses gestos translocados. Então, na verdade, quais são os elementos de fortuna que ele teve recentemente que eu acho que ele seria bastante favorecido se não tivesse explodido esse escândalo do INSS? O Trump, né, é um fator porque a fortuna incorpora também os adversários, os inimigos, então é um imprevisto, né, embora de certa forma fosse previsível que o Trump faria o que está fazendo, mas que teria uma incidência muito positiva para o governo Lula. A questão da própria pesquisa do Tarcísio aqui em São Paulo e aquela certa recuperação que aí foi um pouco de virtude, né, que havia melhorado a comunicação, tudo mais e tal, e o governo e o Lula também saiu a campo, ele saiu um pouco de dentro do palácio, de dentro dos aviões para viagens no exterior, e foi mais a campo, ali no Nordeste, não sei mais aonde, quer dizer, foi mais junto ao povo, foi sentir um pouco o cheiro de povo. Isso é super importante para o Lula, a gente sabe que ele precisa disso até emocionalmente também, né? Aliás, ele tem que sair ali daquela redoma do Palácio da Alvorada que fica ouvindo babacas lá que não entendem de política. A chatice que é ouvir esses bajuladores, né? Caramba, vai ouvir o povo é muito melhor, né? É muito melhor. Sempre foi um diferencial. Eu recomendaria ao Lula que ele lesse O Príncipe do Maquiavel e também ali os assessores petistas, tudo mais e tal, porque no fundo, a política do governo está sendo anti-maquiaveliana e, portanto, uma não política. O Lula leu tanta coisa na prisão política, né? E lá ele tinha tempo, ele leu muita coisa. Podia ter lido O Príncipe lá. Agora acho que é difícil ele parar para ler um livro, viu, Fornazieri? Francamente. Fornazieri, ontem conversando com juristas e tudo mais, até pensando um pouco também nessa crise meio que técnica do STF, eu não sei como definir exatamente, né, com juristas dizendo assim, puxa, o STF está fazendo alguma bobagem aqui com relação à anistia, mas também com relação aos direitos trabalhistas. Ontem o artigo do Conrado Rubner na Folha de São Paulo foi devastador na minha visão, pouco comentado, pouco repercutido, mas eu fiz aqui a minha parte de repercutir aquela reflexão de que o STF está tirando direitos, está referendando, por exemplo, reforma trabalhista, essa coisa da pejotização e tudo mais. Não está faltando para o Brasil, quando as autoridades, os poderes, né, o andar de cima fica meio sem ter resposta para o futuro, sem projeto de país e tudo mais, não é hora de ouvir o povo brasileiro? Mas o povo tem que se manifestar. Por exemplo, ontem na Paulista tinha 3 manifestações por Dia do Trabalho e as 3 esvaziadas. Então, quer dizer, não há conquista de direitos, avanço dos direitos, se não há luta por direitos. Tem que dizer para os sindicalistas, para os partidos de esquerda, vão lutar, caramba. Chega de querer que as coisas venham do alto, chega de querer que o governo resolva tudo, que os tribunais resolvam tudo. Vão lutar, vão para a luta. É isso que tem que dizer para os líderes sociais, sindicais, partidários e assim por diante. Que quando essas... Porque veja o seguinte, quer dizer, se não há luta, há a lei da inércia. E a lei da inércia favorece que os de cima tomem decisões cômodas que, no fundo, terminam prejudicando o povo. Então, nós temos também uma crise de mobilização das massas. Quando isso acontece, você não acha que também é papel de um governo que se propõe democrático induzir um pouco, né, a população diretamente com referendo, com plebiscito, seja lá o que for? Mas o governo é um governo passivo, é um governo que perdeu energia, perdeu a capacidade de inovação. Então, quem faz o cálculo estratégico tem que considerar que o governo é o que é. Então, quem deveria fazer um cálculo estratégico? Os sindicalistas, as lideranças sociais, as lideranças partidárias. Só que aqui no Brasil, boa parte do movimento sindical e boa parte das lideranças partidárias estão cooptados pela estratégia dos gabinetes e dos salários públicos, das benesses do poder e assim por diante. Então, lá vou eu perguntar como o senhor Lenin fazia, né? O que fazer? Exatamente, quer dizer, é um momento terrível para os trabalhadores, para o movimento social, porque
Na verdade, nós estamos entregues a uma democracia corrompida, né? Uma democracia capturada pelo capital, uma democracia que drena recursos para o grande capital e dá migalhas para o povo, via Bolsa Família, não sei mais o que, e assim por diante, é migalha. E um povo, quer dizer, entregue a sua própria sorte na medida em que ele não tem lideranças autênticas que sejam capazes de mobilizar esse povo, criar uma energia de luta, uma energia de busca de conquistas de direitos. Você não acha que existe, inclusive, também um pouco consenso aqui com convidados, né, de vários matizes do campo progressista que eu recebo, tenho o privilégio de receber, que está saturado, quer dizer, tem uma fadiga de material generalizada. A gente precisa de um novo discurso, um novo recado, uma nova mensagem. Exatamente, uma nova. A esquerda não tem mais capacidade persuasiva. Ela não tem mais uma retórica convincente. Quer dizer, esse problema vem se arrastando desde 2010, 2013, por aí, quer dizer, a esquerda totalmente na defensiva, e é quase que um fenômeno mundial, né? Quer dizer, o discurso da esquerda ele se esgotou, essa que é a verdade. Então, ante um vigor muito forte da extrema-direita. Então, quer dizer, tem toda uma discussão ali sobre essa pergunta que você falou do livro do Lenin, né? Do que fazer. Tem uma teoria que, na verdade, não sei se tenho ainda tempo, mas que é a teoria do flanco radical. Não sei se você já ouviu falar desse conceito. Por favor. Esse conceito ele foi criado mais ou menos na década de 70, final da década de 70, depois, na década de 80, ele foi assumido lá por uma feminista norte-americana, uma feminista muito interessante, que é a Joe Fraser, e depois ele foi esquecido. E ali na virada do século, um historiador norte-americano lá descobriu o conceito e foi pesquisar. A pesquisa que ele fez é sobre como as democracias podem avançar do ponto de vista reformador e progressista. E ele descobriu mais ou menos o seguinte: elas só avançam quando surge um flanco radical. Normalmente os movimentos são reformistas, mas elas só avançam quando surge um flanco radical forte, que é uma militância radical, porque as elites aí elas começam a ficar com medo do radicalismo e tendem a favorecer reformas moderadas. Então, é como se o movimento tivesse que ter duas estratégias: uma estratégia reformista e uma estratégia radical. Quem descobriu esse conceito ultimamente foram os ecologistas. Então, na Europa, nos Estados Unidos, estão surgindo movimentos radicais bastante significativos no campo do ambientalismo. Mas no campo político, de direitos e assim por diante, por enquanto não surgiu. Então, o que teria que surgir agora seria uma estratégia de radicalização, porque quem está radicalizando é a extrema-direita, e a esquerda vai recuando, vai ficando no gueto, vai ficando no corner, quer dizer, fica passiva e sem ação. Então, eu acho que esse momento não é uma estratégia black bloc, mas é uma estratégia politizada, com bandeiras politizadas e com capacidade de ações simbólicas significativas que mostrem a necessidade de lutar. Olha, a gente está recebendo aqui Ideli Salvati. Tudo culpa da Ideli Salvati, isso, viu, Osvaldo? Pois é. Grande Ideli Salvati. Querida. Tudo bom? Bem-vinda. Bem-vindos. Você estava ouvindo aí, estava aqui notando sua audiência com a fala do Fornazieri. Quer acrescentar alguma coisa antes que eu me despeça do Fornazieri para a gente seguir juntos aqui? Ideli, querida, bem-vinda, viu? Eu peguei, em primeiro lugar, meu boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu almocei antes, tá? Então, meu boa tarde, agradecer o convite mais uma vez, Conde, e quero dizer assim, o professor Aldo é signatário do manifesto aí pela regulamentação das redes, tá? Então, já quero dizer, né, agradecer, né, e tal, o apoio,
E eu peguei muito rapidamente ali o finalzinho da fala. Eu não tenho observações a fazer. A única coisa é que realmente eu acho que está faltando um pouco, sabe, de ímpeto, sabe? Nós estamos pouco impetuosos enquanto esquerda, né? Pois é, é um pouco esse o recado. Eu ia dizer, viu, Aldo? Já me despedindo de você, agradecendo imensamente a sua presença. Porque, assim, a gente percebe que o presidente Lula foge de confusões, não quer confusão, né? Não quer arrumar mais confusão. E às vezes a gente precisa querer um pouco de confusão também, né? Então acho que é um pouco essa o que eu tenho sentido. Agora precisa combinar com os russos. Fornazieri. Não, só eu diria uma última coisa. Quer dizer, ninguém discorda da necessidade da aliança para governar. Agora, o governo deveria dar direção e comando a esse conglomerado de partidos que estão no governo e ao país, né? Então, me parece que o problema é de incapacidade de direção e comando político, principalmente da parte do governo. E os partidos, os movimentos sociais, deveriam sair da zona de conforto. Aldo Fornazieri aqui no Giro das 11, brigadíssimo. Excelente fim de semana, querido. Obrigado. Eu que agradeço.